Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo no poder naval português ali entre os séculos XVI e XVIII. Exato. Como é que Portugal, com seus navios, velas e canhões, conseguiu defender um império gigantesco espalhado pelo mundo? Uma tarefa e tanto, né? Com certeza. A nossa fonte é um capítulo de uma síntese histórica sobre a Marinha do Brasil que foca justamente nisso, na defesa do Império Marítimo e, claro, com um olhar especial aqui para as nossas costas, para o Brasil. Uhum. A missão, então, é tentar entender essa luta constante nos mares, né? Essa briga toda. E olha, é fundamental a gente partir de duas premissas, tá? Logo de cara. Certo, quais seriam? Primeiro, Portugal não estava sozinho nesse jogo. Tinha uma concorrência internacional, assim, super acirrada pelos oceanos, por novas terras. Muita gente de olho. Muita gente. E segundo, o Brasil era a peça central nesse império português, né? Ligado com a Ásia, com a África, mas tudo, absolutamente tudo, dependia do controle do mar, da segurança das rotas. Sem isso, o império não existia. Era uma expectativa, na verdade. Entendi, faz todo sentido. Então, começando lá pelo século XVI, a economia de Portugal já dependia demais do mar, certo? A fonte até mostra um crescimento, assim, exponencial da alfândega de Lisboa já em 1510. Exatamente. O comércio ultramarino era vital. Mas imagino que tanta riqueza assim chamou atenção. E problemas, claro. Com certeza. O pau-brasil, por exemplo, valiosíssimo na Europa para atingir tecidos. Isso logo atraiu os franceses. Ah, os franceses. É. E ainda tinha os rumores de que havia prata por aqui. Isso tudo levou àquela tentativa do Ville-Gagnon de criar a França Antártica, lá na Baía de Guanabara, em 1555. Uma ousadia, né? Uma ousadia. E mostrou logo cedo uma vulnerabilidade portuguesa aqui na costa. E como é que Portugal lidou com essa ameaça francesa, essa primeira grande ameaça no Brasil? Olha, não foi nada fácil. A expulsão deles, que levou uns 2 anos, de 1565 a 67, dependeu totalmente de alianças com os povos indígenas. As alianças foram chave. Fundamentais, os portugueses se aliaram aos Teminós, do Araribóia, contra os franceses, que por sua vez eram aliados dos Tupinambás. Foi uma luta intensa. E dessa luta nasceu o Rio de Janeiro. Exatamente. A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi um resultado direto dessa expulsão, um ponto estratégico vital dali em diante. Entendi. Agora, avançando um pouco para o século XVII, a situação ficou ainda mais complexa com a União Ibérica, né? Quando Portugal e Espanha ficaram sob o mesmo rei, de 1580 a 1640. Isso. E como isso afetou a defesa do Brasil? Foi. Bom, foi uma faca de 2 gumes, como se diz. Por quê? Por um lado, abriu mercados da América Espanhola para os portugueses, contratos de fornecimento de escravizados, o chamado acianto, coisas lucrativas. Certo. A parte boa. É. Mas, por outro lado, Portugal meio que herdou os inimigos da Espanha, e a Espanha tinha muitos inimigos poderosos. Inglaterra, Holanda... Principalmente. E aí os ataques aqui no Brasil se intensificaram muito. A gente viu corsários, né, aqueles navegadores com licença para atacar. Tipo o Cavendish, o Lancaster. Esses mesmos. Cavendish saqueou Santos e São Vicente em 1591, Lancaster atacou Recife em 95, e os franceses também não desistiram, tentaram de novo, lá no Maranhão, a França equinocial, em 1612. Nossa, era ataque de todo lado. Praticamente. Os franceses do Maranhão foram expulsos pelo Jerônimo de Albuquerque, aliás, mostrando a importância crescente da região norte também. Mas o grande inimigo mesmo, o maior desafio, foram os holandeses, né? A guerra contra a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC. Ah, sem dúvida. A WIC era diferente. Como assim? Era quase um estado dentro do estado holandês. Uma companhia de comércio poderosíssima, mas que tinha seu próprio exército, sua própria marinha, muito capital. Entendi. E eles vieram com tudo. Com tudo. Invadiram a Bahia em 1624, foram expulsos no ano seguinte, naquela operação luso-espanhola enorme, a Jornada dos Vassalos, uma demonstração de força. Mas não desistiram. Não mesmo.
voltaram em 1630 mais fortes ainda e tomaram Pernambuco, o coração da produção de açúcar. E sabe como financiaram isso? Como? Capturando a frota da prata espanhola no Caribe, uma fortuna que bancou a invasão do Brasil, obra do almirante Piet-Hein. Que golpe! E no mar, como foi a luta? Teve a Batalha dos Abrolhos, né? Teve, em 1631. Foi uma batalha meio indecisa, tecnicamente. Ninguém ganhou claramente. Mas, na prática, os holandeses conseguiram manter o controle marítimo na região. E isso era crucial. Para manter o território e até expandir, imagino. Exatamente. Com o controle do mar, eles puderam se expandir pelo Nordeste e até tomar São Jorge da Mina, na África, um entreposto português importante para o tráfico de escravizados. Portugal parecia numa situação muito difícil, então, principalmente depois de 1640, quando recuperou a independência da Espanha, mas continuava em guerra com ela. Pois é, a restauração trouxe um rei português de volta, Dom João IV, mas o reino estava fragilizado. Com guerra na Europa, como então virar o jogo aqui no Brasil contra os holandeses? Boa pergunta, como conseguiram? Foi uma combinação de fatores, sabe? As ações locais aqui na colônia foram muito importantes. A insurreição pernambucana, liderada por gente daqui. A reação interna foi forte. Muito forte. E Lisboa, apesar das dificuldades, também mudou a estratégia naval. Começaram a investir em navios maiores, mais bem armados, os chamados navios redondos. Navios redondos? Navios mais robustos, de alto bordo, melhores para combate e para formar comboios mais seguros para proteger o comércio e as tropas. Entendi. E teve a questão de Angola também, né? Fundamental. A reconquista de Angola, em 1648, liderada pelo Salvador Correia de Sá, que saiu do Rio de Janeiro, foi vital. Garantiu o fluxo de escravizados para o Brasil, que era a base da economia, e também ajudou a controlar o Atlântico Sul. E as vitórias em terra, como Guararapes? Ajudaram muito no moral e a confinar os holandeses. Mas a expulsão definitiva deles, em 1654, só foi possível também porque a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra lá na Europa. Isso dividiu a atenção e os recursos deles. Ah, um fator externo ajudou. Ajudou. Mas a paz com a Holanda, assinada em 1661, custou caro para Portugal. Teve que pagar indenizações pesadas. Imagino. Tantos ataques, tantas guerras. Isso levanta a questão da defesa em si. Como é que as costas do Brasil eram protegidas? Era um sistema eficiente? Existia um plano? Eficiente não era bem a palavra, viu? E era muito desigual. A coroa portuguesa investia pesado mesmo era nas fortalezas da Ásia. Lá estava o lucro das especiarias, né? O dinheiro grande. Exato. O Brasil, no começo, era visto como um menos valioso antes do ouro, claro. Então, a defesa foi meio que terceirizada, largada nas mãos dos donatários das capitanias hereditárias. Ah, então o custo era dos colonos. Em grande parte, sim. O financiamento vinha das câmaras municipais, dos próprios moradores. Isso gerava resistência a gastar muito, dispersão de recursos. E fortes menores, talvez, não nos melhores lugares? Exatamente. Fortes menores, às vezes construídos mais por pressão local do que por uma estratégia central. Era um sistema bem vulnerável, na verdade. Só bem mais tarde, já no século XVIII, com o Marquês de Pombal, é que houve uma tentativa de centralizar mais, criar arsenais de marinha para construir e reparar navios aqui. Entendi. E mesmo depois de expulsar os holandeses, os perigos continuaram no século XVIII? A situação ficou mais calma? Que nada! As rivalidades entre as potências europeias continuavam a respingar aqui. A Guerra de Sucessão Espanhola, por exemplo. O que aconteceu? Teve aquela invasão do Rio de Janeiro em 1711 pelo francês du Guaitruin. Mesmo com as fortalezas que já existiam, ele conseguiu entrar, saquear a cidade. Nossa, de novo o Rio. De novo. E exigiu um resgate enorme que os próprios moradores tiveram que pagar para ele ir embora. Isso mostrou duas coisas. A defesa ainda era falha, mas também que o Rio já era uma cidade muito rica por causa do ouro de Minas Gerais que escoava por ali. Faz sentido. Além de levar tropas, canhões, mercadorias, esses navios tinham uma outra função que era absolutamente vital nesse império gigantesco, né? Essencial. Eram o sistema nervoso central do império.
A comunicação. A comunicação, claro. Ordens da coroa, notícias importantes, pedidos de socorro, relatórios dos governadores. Tudo dependia dos navios, das velas, dos ventos. Imagina a demora, incerteza. Exatamente. Governar um império espalhado pelo globo à distância era um desafio imenso, totalmente dependente dessa comunicação marítima que era lenta, perigosa, incerta. A informação demorava meses para chegar. Saber é poder, né? Mas esse saber viajava muito devagar. Nossa, que ponto importante. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, manter esse Império Português por tanto tempo foi um feito notável, mas sempre na corda bamba, né? Um equilíbrio constante e muito arriscado. Perfeitamente. O poder naval era, sem dúvida, a espinha dorsal de tudo isso. Mas estava sempre sob pressão. Pressão dos rivais europeus, muitas vezes mais ricos ou mais focados. Pressão das próprias limitações financeiras e logísticas de Portugal. E dessa relação complexa entre o governo lá em Lisboa e as iniciativas, as necessidades, as resistências aqui na colônia. Exato. Dependia dessa rede complexa de fatores, da capacidade de reagir aos imprevistos, e eram muitos, tanto nos mares quanto nas guerras distantes. Um feito impressionante, mas sempre muito precário. Fica então uma reflexão final, né? Além das grandes batalhas navais, do comércio, das tropas, como será que a própria lentidão, a falta de confiabilidade das comunicações marítimas, o tempo que uma ordem levava para cruzar o Atlântico, ou um pedido de ajuda para ser ouvido, como isso tudo influenciou as decisões tomadas, a coesão desse império e talvez, no fim das contas, o próprio destino dele, tão dependente do ir e vir desses navios.